Boa tarde, tudo bem? Aqui é o Henrique. E, bom, vamos lá então fazer esse vídeo aqui sobre strings dinâmicas, né? Strings dinâmicas, vocês devem imaginar que é um vetor dinâmico de caracteres, né? Como esse aqui. Muita gente pensa que eu posso fazer isso aqui, ó. Colocar Henrique. Aqui, ó. Eu igualar a string a um nome, né? Um texto com aspas. Isso funciona no C++, isso funciona em todas as linguagens, no Java, no Python. No C, não. No C, eu não posso fazer isso aqui. Por que eu não posso? Porque essa string aqui, ó, ela não está alocada. Se eu fizesse, por exemplo, essa string aqui, fazer um malloc nela, né? Por exemplo, alocar memória para ela, né? Esse vetor aqui, ó, char malloc. Vou colocar, por exemplo, 50 vezes 50 caracteres, né? Então 50 vezes size of char. Agora eu até poderia fazer str igual a Henrique, né? Desse jeito aqui, e depois eu limpasse essa string depois que eu terminei de usar. Só que aí você tem um problema. Você está usando uma string dinâmica como se ela fosse estática. Porque a string dinâmica, ela é isso aí, né? Você tem que colocar uma string com um tamanho delimitado. E aí, mesmo que você não ocupe toda a capacidade dela, ela vai ter aquele tamanho. Então, eu aloquei aqui 50, por exemplo, mas pode ser que a minha palavra só tenha 8. E aí, eu gasto memória à toa, né? E principalmente, o que acontece nessa situação aqui? Eu tenho que tomar cuidado na hora de escanear, né? Porque a gente pode fazer scanf %s aqui, ó, dessa string. Printar eu posso, tá, gente? Eu posso fazer printf, tudo bem, mas scanf, o que é o problema de eu fazer esse %s? Porque eu posso acabar escaneando mais do que 50 caracteres. Porque lá na string estática, quando você digitava mais do que a capacidade que você colocou, ela simplesmente ia parar de escanear. Só que aqui não. Aqui, mesmo que você ponha mais caracteres, ela vai continuar escaneando e vai dar falha de segmentação. Então, esse jeito de usar a string dinâmica é um jeito ruim, porque você vai estar usando uma string dinâmica como se ela fosse estática, né? E como a gente está trabalhando com um vetor dinâmico, que eu posso alterar o tamanho dele, a gente vai fazer um jeito de escanear que vai ter a capacidade de alocar somente o que eu preciso, e eu vou digitando aqui e aperto Enter no momento que eu quiser parar. Então, eu vou fazer essa função de um jeito um pouco diferente. Ao invés de eu criar uma string aqui e passar ela para a função alocar ela, aqui eu vou retornar um vetor pronto. Então, aqui ó, vai ser scan str, e essa função não vai receber nada. Então, a gente vai, a partir dessa função, retornar uma string dinâmica de acordo com o que eu digitei. Para começar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui ó, um char str, certo? Dessa forma aqui, ó, char str igual a null, igual eu sempre faço. E aí aqui também eu vou declarar um caractere C. Tá, vamos supor que uma pessoa use a função e ela vai lá e aperta Enter no teclado dela. Então ela não digita nenhum caractere, só aperta Enter. Essa string ela é nula, né? Porque se você não digitou nada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiramente escanear esse caractere aqui, e aí eu já vou verificar se esse caractere ele é igual ao /n. Porque se ele for igual ao /n, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente passar direto, né? Porque no final de tudo, o que vai acontecer? A gente vai retornar essa str. Então ela já é nula. Se eu coloco /n, eu não vou fazer nada com essa string, eu já vou passar ela nula direto, certo? Não tem porquê, né, eu colocar o /n não entra na jogada, ele não vai entrar dentro da string, certo? Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui se for diferente de /n, né? Se for diferente de /n, eu passo. Se for igual ao /n, eu passo. Se não for, eu entro. Então, ele não colocou /n, ele colocou outro caractere. O que eu vou fazer? Eu vou fazer malloc. Então, str será igual a char malloc. E eu vou escanear quantos chars? Um só. Size of char. Então, beleza. Eu coloquei um caractere. Vou verificar se não é str. Por quê? Pode ser que esse malloc tenha dado errado. Tá.
Então, eu aloquei um caractere. O que eu vou fazer nesse caso aqui? Isso aqui vai ser uma coisa um pouquinho redundante, mas não vai ser quase nada. Que eu vou fazer um while enquanto C for diferente de barra N. Por quê? E aí aqui, né, aqui dentro eu vou fazer com que str, né, eu vou ter que declarar aqui uma variável chamada size também, que vai começar com 0. Aí eu vou fazer str size igual a C. Então, dessa forma aqui, o que eu fiz? Eu fiz com que esse caractere que eu coloquei no início, se ele não é barra N, então ele é o primeiro. Né? Tal. O que eu vou fazer a partir disso? Beleza, ele escaneou um caractere. Eu vou aumentar em 1 o size, porque esse size aqui, ó, nesse momento aqui, porque ele representa o índice. Né? Ele representa, por exemplo, a string tem tamanho 1, então ele é 0. Aqui ele vai representar o tamanho real, que é 1. A gente vai dar a possibilidade dele escanear mais um caractere, certo? Então eu vou realocar, né? String será igual a char, asterisco, realloc. A gente passa str e vai fazer o quê? Eu vou fazer size, é o size ou é size mais 1? Veja, se eu tenho o tamanho 1, eu preciso dar a possibilidade dele escanear pelo menos mais 1, né? Então vai ter que ser, por exemplo, 2. É sempre 1 a mais, então vai ser size mais 1. Tá? Vou explicar de novo. Aqui, o size representa o tamanho real da string. Se eu vou dar a possibilidade dele escanear até um caractere a mais do que ele está, então eu vou escanear. Qual o tamanho que ela vai ter? Ela vai ter size mais 1, porque você vai colocar um caractere. Beleza? Então, size of char. Porque senão, o que vai acontecer? Eu vou colocar size aqui, e aí eu vou realocar a string para um tamanho igual ela já está. Não faz sentido. Aí eu vou verificar se não é str de novo, porque pode ser que isso aqui tenha dado errado. Tá. E agora eu faço o quê? Bom, a gente vai escanear outro caractere. Então, scanf %c, endereço de C. E aí esse processo vai ficar se repetindo. Até que em um momento a gente vai realocar a string para um tamanho mais 1. Eu vou escanear o barra N. Na hora que eu escanear o barra N, o que vai acontecer? Ele não vai entrar aqui de novo. Ele vai sair daqui, ele vai parar aqui. O que eu faço nesse momento? Eu estou com um caractere inútil dentro da minha string? Não é inútil. Eu vou fazer str size ser igual ao barra 0. Por quê? Porque aí eu consigo saber quando que é o fim da string. Então, dessa forma aqui, eu tive um jeito onde eu posso escanear quantos caracteres eu quiser. Vamos testar? Char str será igual a scan str. E aqui a gente tem que tomar vamos tentar aqui fazer isso aí. E depois eu vou printar %s. Depois eu falo o que eu ia falar. Para ver se isso aqui está funcionando. Se não tiver, a gente volta e vê o que a gente fez de errado. Né? Mas eu acho que deu tudo certo. Então, ó, ele já está pedindo para eu escanear aqui. Ó. Só esperar aqui que ele vai pedir para eu escanear. Aí, ó, Henrique, certo? Aqui só tem que tomar cuidado, tem que limpar, né? Então, sempre lembre de fazer o free, tá? Dessa forma aqui, ó, Henrique, né? Pode colocar qualquer nome, eu vou colocar meu sobrenome também, Henrique Siqueira. Qualquer coisa que eu quiser digitar aqui eu posso. Só que esse algoritmo que a gente acabou de fazer, ele tem um problema. E o problema dele é o quê? É o realloc. Lembra que eu falei no vídeo de vetores dinâmicos que o realloc é uma função cara? Por que ele é caro? Não é que ele é caro em si. Só que dessa forma aqui, ó, essa função aqui, ó, ela é uma função cara em questão de tempo. Porque eu vou fazer o seguinte. Quando essa string tiver tamanho 1, eu vou pegar esse caractere que ela já tem para colocar na próxima versão dela que vai ter tamanho 2. Na hora que ela tiver tamanho 2, eu vou pegar esses dois caracteres e vou colocar para quando ela tiver, e vou colocar na próxima versão dela que vai ter 3. Quando ela tiver 3, eu vou ter que percorrer esses 3 e colocar lá. Quando tiver 4, eu vou ter que fazer isso. 5, 6, e tudo isso somado. Isso, é um mais o outro, mais o outro, mais o outro. Então, o que significa? Significa que, lembra aquela fórmula, né, que eu coloquei? Era n vezes n mais 1 sobre 2.
Se eu digito 8 caracteres aqui, olha a complexidade que foi fazer isso aqui. Vai ter sido 8 vezes 9 sobre 2, né? Vai ficar 28. 8 caracteres, né? Deixa eu ver se essa conta aqui está certa. 8 vezes 9. Aí eu posso dividir aqui, ó. 4, não, dá 36. 8 caracteres, eu precisei de 30. Eu precisei, para escanear 8 caracteres, eu percorri no total 36. Então, eu preciso fazer outra função, né? Eu vou fazer duas para não apagar essa aqui. Uma função que é mais eficiente. E como é que essa função aqui ela vai ser? Eu vou chamar ela de... eu vou retornar um char também, né? Char scan str e vou colocar o f. Significa eficiente. Então, diferente dessa função aqui, eu quero que essa aqui ela seja mais eficiente. E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer quase a mesma coisa. Eu vou copiar quase tudo aqui que a gente tem e vou colocar aqui, ó. Então, beleza. Aparentemente ela é igual. Só que agora eu vou mudar ela. Essa parte aqui vai continuar igual. Aqui, ó, que vai mudar. Eu vou ter o tamanho 0 e vou criar outra variável chamada maxSize, que é igual a 1. Então, eu vou fazer o seguinte. Se o caractere for diferente de /n, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir bem aqui, ó, bem onde é que vocês estão vendo aqui, e vou fazer o seguinte. If size for igual ao maxSize, né? Se for igual, né? A gente está comparando. E aqui, ó, eu vou colocar isso aqui tudo, ó. Eu vou colocar isso aqui tudo aqui que vocês estão vendo, né? Dentro dessa condição aqui, ó. Beleza? Ah, por que isso? Porque aí o que vai acontecer? Nesse momento aqui, o que vai acontecer? Ao invés de eu escanear size mais 1, eu vou escanear maxSize. Antes de eu fazer isso, eu vou dobrar o maxSize. Como é que dobra? Vezes igual a 2. Então, vamos ver se ficou claro aqui, né? No caso aqui eu fiz uma... Peraí. Ah, mané. Deixa eu voltar esse trem aqui, que ele ficou para frente, né? Peraí que ele ficou um pouco à frente, que eu tenho toque com essas coisas, né? Aí, ó, pronto. Beleza. Aqui, ó. Pronto. Então, o que eu acabei de fazer aqui? Eu estou fazendo o seguinte agora. Quando o meu tamanho é 1, ou quando ele é 0, ele vai colocar lá na posição 0 esse caractere. Ele vai aumentar em 1. Se esse tamanho da string, que é o tamanho real, for igual ao tamanho máximo, eu vou multiplicar o tamanho máximo por 2 e vou realocar com o maxSize. No caso, na primeira vez, o maxSize é 2, porque aqui é 1, 1 vezes 2 é 2. Beleza, no momento não fez diferença ainda. Só que na hora que eu passar aqui da próxima vez, né, eu vou escanear meu próximo caractere, aí o size vai ficar 2 e o maxSize vai ficar 2. O maxSize vai para 4. E aí ele vai escanear, dando a possibilidade de eu escanear mais 2 caracteres. Ou seja, eu vou escanear 2 sem realocar. Esse maxSize ele vai ficar 2, 4, 8, 16, 32. Então, quanto maior a string se torna, mais caracteres eu vou poder escanear sem realocar, né? Ou seja, não vou ter que percorrer esses caracteres, né? Então, um exemplo aqui, né? Vamos supor que eu escaneei 8 caracteres. Quantos caracteres eu vou poder escanear sem ter que realocar? Eu vou poder escanear mais 8, né? Que vai dar 16. Então, eu sempre vou caminhando para a próxima potência de 2. Então, quando tiver 16 caracteres, quantos caracteres eu vou poder escanear agora sem realocar? 16, para chegar em 32. Dessa forma aqui, a gente tem que fazer o realoc menos vezes, né? A gente só faz o realoc quando a string atinge valores de potências de 2, o que vai ficando cada vez mais distante, né? As potências de 2 elas começam bem uma perto da outra, depois começa a distância, ela dobra. Então, por exemplo, do 64 para o 128 existem 64. Entre 128 e 256 existem 128. Então, a função fica muito mais
ela fica muito mais eficiente. Só que, em compensação, a gente cria um problema com isso. Que é o quê? Eu vou estar alocando mais memória do que eu preciso. Vamos supor que é o seguinte, o max size é 16. Aí eu vou lá, né? Ele se torna 16 aqui. No momento, qual é o tamanho da string? 8. Eu vou realocar 16 aqui. Vamos supor que depois desse 8 aí, eu digite mais um caractere e depois já é o /n. Então, o que eu fiz? Eu escaneei muito mais do que eu preciso. Vocês não concordam comigo? Que eu exagerei? Exagerei. Então, o que eu vou fazer para evitar isso? Eu vou fazer o seguinte. Aqui, nessa instrução aqui, depois de eu colocar o /0, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escanear. Eu vou realocar essa string e vou colocar aqui, ó, como size. Por quê? Porque aí, né, eu vou verificar aqui se não é str, tá? Por questão de... enfim. Então, dessa forma aqui, eu vou alocar muito mais que eu preciso, mas depois eu já vou enxugar. Então, por um intervalo de tempo, vocês concordam que essa string aqui vai ter ela vai ocupar uma memória gigantesca, mas depois ela vai voltar de novo, né? Ela vai ter um pico. E vamos ver se ela funciona, né? Scan strf. Se ela funcionar, né? Na teoria acho que funciona, né? Então ele já está pedindo para eu escanear Henrique. Vamos ver. Henrique. Vamos colocar aqui meu nome completo agora, ó. Henrique Siqueira de Magalhães. Henrique Siqueira de Magalhães. Beleza? Então, essa função aqui, ela é mais simples, só que ela gasta mais tempo, né? Ela gasta pouca memória, né? Ela nunca vai extrapolar, ela nunca vai atingir uma memória muito alta, mas ela vai ocupar muito tempo. Essa aqui, ela ocupa muito pouco tempo, né? Ela gasta muito pouco tempo, mas ela por um período ocupa mais memória. Depois eu já resolvo esse problema. Beleza? Então, basicamente é isso, né? É assim que a gente escaneia uma string dinâmica. Mais informações sobre as strings dinâmicas são o seguinte. As bibliotecas de string, elas funcionam com strings dinâmicas, né? Então, por exemplo, vamos supor aqui, ó, que eu vou aqui fazer o seguinte. Se str, né, cmp de, sei lá, str com Henrique. Opa, a gente pode fazer assim, ó, agora, ó, Henrique. Se isso aqui for verdade, eu vou printar a str, né? Então vamos lá, vamos ver se o que eu estou falando é verdade. Ó, vou digitar Henrique. Se for verdade, então ela vai ter que printar Henrique também, né? E no caso aqui não printou, né? Será que é porque eu tenho que colocar um... Deixa eu ver aqui, Henrique. É porque eu esqueci, né? Ela retorna 0 quando ela dá certo e retorna 1. Ela retorna 0 quando dá certo e 1 quando dá errado, né? Não sei porque que eles fizeram assim, né? Só para confundir minha cabeça. Tá certo? Então, beleza. A gente já viu que funciona, certo? Você fazer isso aqui, tá? Mas como é que ele faz para... como é que ele faz para alocar isso aqui? Isso aí é a biblioteca que faz, né? Se vocês quiserem dar uma olhada no código bem pequeno que isso aqui tem, tá? Isso aqui não é nem um código, isso aqui é só uma explicação de como é que funciona. Aí fiquem à vontade, mas eu garanto que essa função aqui é puta complexa, tá? Ela só não faz café. Certo? Então basicamente é isso, tá? Que eu trouxe aqui para vocês, né? Eu acabei... Beleza, né? Só ver aqui se eu tô ficando doido mesmo. Não. Então esse vídeo aqui é um vídeo onde a gente mostrou duas formas de escanear uma string dinamicamente, né? Sem ocupar mais memória do que eu preciso. Printar, vocês viram que é igual a string estática, né? E mais uma coisa, né? Quase que eu ia me esquecendo. Na string dinâmica, a gente consegue saber qual é o último, onde ela para. Por quê? Se vocês virem aqui, ó, o último caractere é o /0, certo? Então, se eu quiser, por exemplo, descobrir qual é o último caractere da string, né? Aqui no caso eu vou ter que percorrer ela toda, mas
quando a gente usar estruturas, a gente não vai precisar, porque a gente pode acoplar um tipo que tem string e o tamanho dela. Então aqui no caso eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou fazer um for int i. Aqui no caso eu vou ter que declarar o i fora, tá? Porque eu vou ter que usar ele depois do for. Vou fazer um for int i igual a 0, enquanto stri for diferente de barra 0, né? Stri mais 1, né? Porque se o i for 0, quer dizer que for barra 0, eu já passei, né? Aqui, ó, i mais, eu vou colocar esses colchetes aqui. Então esse for ele vai rodar, ele vai só rodar, ele não vai executar nada durante. Aí depois eu vou fazer um printf %c barra n dessa stri, certo? Então, vamos, %c barra n, beleza. Então, se eu digitar um nome aqui, por exemplo, Henrique, qual é a última letra? Tem que ser E, né? Aí ele printou E. Se eu colocar, por exemplo, aqui, sei lá, Bruno, ele printa o O. Beleza? Então, basicamente isso, né? Próximo vídeo a gente vai falar sobre estruturas, tá? Certo? Então, muito obrigado aí por terem assistido esse vídeo e até o próximo, tá, gente? Tchau! Falou, viu? Vou assistir Liverpool e Tottenham.